Então, turma, boa noite, né? Mais uma vez estamos aqui para debatermos, para discutirmos, né? Para partilharmos conhecimento, tá? E com o objetivo, um dos objetivos dessa disciplina, serviço social na contemporaneidade, vem mostrar para nós, na teoria, como que funciona, né, a nossa profissão. Na aula passada vocês aprenderam aí sobre os princípios que norteiam também a nossa profissão, aprenderam sobre as nossas competências e aprenderam também sobre as nossas atribuições privativas. E aí, a partir de hoje, nós vamos começar a traçar aí um terceiro momento da nossa disciplina, dando continuidade aos vários espaços socioocupacionais do assistente social, onde nós iremos percorrer aí um caminho, aprendendo, né, para poder aprender quais espaços socioocupacionais são esses e quais são as nossas funções, as nossas atribuições, como nós atuamos em determinados espaços socioocupacionais. E aí a aula de hoje nós vamos tratar sobre um espaço socioocupacional que é de suma importância para nós, assistentes sociais, tá? E que, segundo muitos profissionais, é uma das áreas que pagam melhor, né? Aí é o sócio jurídico, que é chamado sócio jurídico, tá? E o artigo é da Elizabeth Bogiani, tá? A autora, que ela vai falar da seguinte forma: para entender o serviço social na área sociojurídica, professor, como você já sabe, sou eu, e a autora do texto, do artigo de onde eu compilei essa aula, é Elizabeth Bogiani, tá? Bem no início, ela vai traçar para nós aí sobre o uso da expressão sócio-jurídico no serviço social brasileiro, porque ela vai fazer aí, posso dizer para vocês, ela vai vir contextualizando onde que tudo começou, tá? E aí ela vai dizer que o termo sócio-jurídico foi vinculado pela primeira vez ao serviço social brasileiro no momento de composição do número 67 da Revista Social e Sociedade, tá? Para quem não conhece ainda essa revista, que tenha curiosidade, quem não tem precisa ter. Serviço Social e Sociedade é uma das revistas que são publicadas aí e que há muitas informações, muito conhecimento a respeito das nossas atuações profissionais nos diversos espaços socioocupacionais, tá? E aí essa revista de número 67, quem quiser depois pode estar pesquisando aí no Google, que vocês vão encontrar. Ela foi editada em setembro de 2001, quando se inaugurava-se a série de números especiais deste periódico aí de 67, tá? O outro ponto importante que a autora vai trazer para nós, é que ela vai dizer que a elaboração do referido número ocorreu após a solicitação do editor. O editor era José Xavier Cortez, tá? Que a assessoria editorial da área, que respondia na ocasião, queria que fosse feito um projeto, tá? Um projeto para a edição de números especiais da revista, tá? Mas que fossem voltados aí de forma específica para temas com os quais os assistentes sociais estão confrontados diretamente em seu cotidiano profissional. Quer dizer, que essa edição aí, o objetivo dela é que trouxesse, né, para o papel, que documentasse nesta revista, principalmente nesta edição, justamente a realidade dos assistentes sociais, tá? O que eles faziam, como eles atuavam, quais eram as formas de intervenção. E aí, até então, sobre a questão do assistente social trabalhar em instituições do judiciário, não se havia nada ainda específico. E aí partiu do princípio e foi daí que deu-se início a usar essa nomenclatura sócio-jurídico. Outro ponto importante que ela destaca é que a Cortez já recebia várias solicitações de que os livros, como o periódico editado, contemplasse temas e demandas com as quais os assistentes sociais vinham se envolvidos em sua prática diária. Então, era requisitado muito isso, porque estava na hora de colocar, de documentar, de escrever
tudo o que os assistentes sociais estavam envolvidos na sua prática diária profissional, ou seja, na sua intervenção. E aí, com essas solicitações partiam de quem? Dos próprios assistentes sociais, principalmente aqueles que atuavam na área sociojurídica, porque eles eram desejosos de que a atuação profissional deles nesta área, tá? Ou neste campo, fosse publicada, tá? Para que todos fossem conhecedores de como é a prática profissional do assistente social no jurídico, tá? Depois ela destaca outro ponto importante, ela vai destacar que foi sugerido ao conselho editorial, né? Nesse caso era o conselho da própria revista, que era para analisar a possibilidade, que era para iniciar referências, né, de séries com vários artigos relacionados, tá, à área penitenciária, à área judiciária, tá, e que viesse a atingir essa publicação, que fosse para atingir tanto os assistentes sociais que trabalhavam aí fazendo laudos periciais, né, para os juízes da vara da infância e juventude, e também aqueles que trabalhavam com casos de adoção, violência contra a criança, ato infracional de adolescentes, tá? E também era para se trabalhar e publicar sobre os trabalhos das intervenções realizadas nas varas de famílias e sucessões, como o caso de disputas de guarda de filhos, interdições de idosos ou doentes mentais, entre outros casos, tá? Quanto àqueles que trabalham dentro do sistema prisional, quer dizer, que eram profissionais, tá? Assistentes sociais que até então eles ainda não eram, como é que eu posso falar para vocês? Não eram vistos, tá? Não estavam ali com as suas histórias documentadas nos livros, nas grandes revistas, nos grandes artigos. E aí a intenção foi justamente isso, dar vez e voz aos profissionais que trabalhavam aí no jurídico, para que depois surgiu essa nomenclatura sócio-jurídica, fosse dado vez e voz a estes profissionais que atuavam nessas áreas aí, tá? Com essas demandas. Depois ela vai destacar que no momento da escolha para o termo a compor chamado olho de capa, olha só, que era do referido número, também o conselho editorial aí fez mais outras sugestões, tá? Deu a ideia, tá, de que se usasse a expressão temas sociojurídicos nessa revista, tá? E aí foi justamente desta forma que foi se construindo, tá? E que acabou que ocorrendo a vinculação do termo sociojurídico ao serviço social brasileiro. Quer dizer que até então no serviço social não se falava do termo sociojurídico. E depois disso, vocês viram todo esse processo, foi que passou a se vincular o termo sociojurídico ao serviço social brasileiro, tá? E aí depois disso ela pontua o 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, né, o CBAS, tá? Que foi no Rio de Janeiro, que aconteceu. E os organizadores, né, na época deste congresso, pensaram em criar, né, pela primeira vez na história dos congressos, uma sessão temática, né, uma sessão temática específica, um painel específico, tá, para aglutinar os profissionais que trabalhavam no sistema penitenciário e no judiciário. Quer dizer que isso foi novo, isso foi histórico, tá? E um momento muito marcante para a história do serviço social. Por quê? Porque foi neste congresso, tá? No CBAs, lá no Rio de Janeiro, que os próprios organizadores desse congresso tiveram aí à luz a ideia, né, de criar uma sessão temática, ou seja, um espaço com painel específico para que fosse justamente voltado para os profissionais que trabalhavam no sistema penitenciário e no judiciário, tá? E que, inclusive, foi voltado também para consultar, tá, sobre a expressão adequada, qual era a nomenclatura que iria se usar, né? Aí utilizavam o termo sociojurídico, tá? Porque que era para chamar a atenção de todos os colegas que trabalham nos espaços socioocupacionais e esses espaços socioocupacionais que têm interface com o universo jurídico, ou seja, instituições que trabalham ligadas diretamente ao judiciário, ao universo jurídico. Por isso que estavam usando esse termo sociojurídico. E lá, justamente nesse 10º
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que foi lançada a revista de número 67, né, Serviço Social e Sociedade, e que foi elaborado pela primeira vez o quê? Uma agenda de compromisso, tá? Que incluiriam ações relacionadas a essa área, quer dizer, ações voltadas para essas áreas, propostas, tá? Metas, tá? E aí, a partir de 2002, tá? No ano de 2002, para vocês verem como é recente, vários conselhos regionais de serviço social, tá? De todos os lugares do Brasil, fizeram o quê? Tiveram a ideia de criar comissões sociojurídicas, tá? Que seriam compostas por membros de direção e assistentes sociais, tá? E quem iria fazer parte dessas comissões sociojurídicas? Justamente os profissionais, os assistentes sociais que atuavam no Tribunal de Justiça, que atuavam no Ministério Público, tá? E que atuavam nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas e no sistema prisional, tá? Por exemplo, as de medidas socioeducativas é que vocês sabem que são as instituições para adolescentes, tá? Adolescentes em conflitos com a lei, tá? Por isso que chamam instituições de cumprimento de medidas socioeducativas, que até então se chamava FEBEM, depois passou a chamar FUNAC, e hoje é instituições de cumprimento de medidas socioeducativas. E do sistema prisional. Então, eles resolveram o quê? Dar nome, como eu disse para vocês, dar vez e nome a esses profissionais que atuavam e até então, de certa forma, não estavam ali escrevendo a sua história, tá? Produzindo os materiais, os documentos, os livros, os artigos, as dissertações, ou seja, eles ainda não estavam documentados. E começaram a dar espaço para esses profissionais, tá? Que atuavam no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e nessas outras instituições, como o sistema prisional e o de cumprimento de medidas socioeducativas. Aí destaco outros pontos importantes aqui, que o primeiro a fazê-lo foi o CRES. O primeiro CRES que teve esta ideia foi aí o do Rio de Janeiro, 7ª região, que na época era presidido por Hilda Correia de Oliveira, tá? E tendo significativo protagonismo de colegas daquela gestão que trabalhavam e ainda trabalham na área, tá? Aí vai destacar, por exemplo, a Andréia, que trabalhava no Tribunal de Justiça, a Tânia Dalmer Pereira e Nilvone Ferreira da Silva, que também trabalhavam no sistema prisional. Então, eram profissionais que estavam tendo aí o direito, tá, de ter a sua história, as suas intervenções, as suas atuações profissionais documentada. Depois, outro grande exemplo, Andréia Pequeno, que relata também, que foi em novembro de 2003, que realizaram aí uma oficina temática no 2º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, lá no Paraná, tá? Da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que incluía aí uma disciplina sobre o campo sociojurídico.